Fala pessoal, boa tarde, Êxodo capítulo 33 hoje, olha só, um capítulo um pouco mais leve, tá? Diante de algumas situações aqui, porque ontem o 32, meu Deus do céu, fiquei pensando até agora em alguns pontos aí, mas que realmente a gente vai entender, né? Que Deus, ele não é a favor do pecado, ele é contra o pecado, Deus é santo e ele quer que a gente busque essa santidade, né? E no 33 aqui fica muito claro, né? Que Deus, ele realmente é contrário ao pecado e ele fala que o povo, para seguir, né, os princípios do Senhor, para realmente estar com a presença de Deus, que esse é o foco do capítulo, tá? A presença de Deus ali com o povo. E realmente o povo tem que escolher. Eu não quero mais realmente favorecer esse tipo de pecado. Eu não quero mais ter esse tipo de escolha. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero buscar ao Senhor, adorar ao Senhor. É isso que ele está buscando aqui. Ele está buscando um povo assim. Só que ele está declarando, né, ali no versículo 3, por exemplo, que ele fala que é um povo obstinado, né, um povo teimoso, né? No versículo 5 ele repete, né, lá, povo obstinado, né? Então realmente assim, é muito complicado e que eu e você, a gente possa fugir, né, dessa tentação, desse tipo de pecado que nos afasta de Deus, né? Para adorar ao Senhor, a gente tem que ficar criando um jeitinho brasileiro, né, de querer adorar o Senhor da nossa forma. Não é assim que funciona. A palavra de Deus é única e verdadeira e eu e você precisamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, com que o próprio Espírito Santo nos instrui. Ponto final. Não tem que ficar inventando moda não, tá? Então infelizmente aí, né, nós temos essa área que é muito perigosa, né? Por exemplo, uma hipergraça, né? Eu adoro ao Senhor da minha maneira, do meu jeito, né? Não importa o que eu faço. Não é assim que funciona, tá? A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Jesus nos deixou o seu exemplo, né, através da sua palavra. Ele está conosco todos os dias. Ele morreu por amor a mim e a você. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Então a gente tem que honrar o que ele nos ensinou, né? A palavra de Deus diz que aquele que diz que está nele, no Senhor, deve andar como ele andou. E ele nos mostrou aqui, né, por toda a palavra de Deus, como devemos andar, né? Então é o seguinte, no capítulo 33 aqui, vai falar realmente sobre essa presença de Deus, tá? Não é uma presença simplesmente espacial, não, né, de local, mas é uma presença contínua, né? Que realmente Deus, ele nos guia, ele nos orienta, ele está conosco, né? E aí Moisés, né, por várias vezes ali, ele vai interceder pelo povo, né? Porque o povo realmente é um povo muito difícil, né? E diante de tudo que aconteceu, né, o povo acabou se entristecendo quando Deus falou isso aqui, né? Eu não vou junto com vocês não, eu vou enviar um anjo, né? O anjo vai junto com vocês, né, para a terra prometida, vai tirar os povos que lá estão, mas eu não vou com vocês não, senão eu vou acabar consumindo vocês, né? E detalhe que no versículo 4 diz assim, né? E ouvindo o povo esta má notícia, ou seja, né? Poxa vida, Deus está enviando um anjo, não era uma boa notícia? Não, porque a presença de Deus, ela não estaria com eles, né? Olha só que interessante, né? Isso se remete ao quê? Presta atenção. Ah, Caio, mas você está falando que anjo então não serve para nada? De jeito nenhum, né? Anjos são mensageiros do Senhor, são servos de Deus, e a gente vê que anjos, né, pela autoridade do Senhor, eles têm poderes, né? Que realmente assim, você vê na Bíblia mesmo, um anjo, né, derrotou os mais de 180 mil soldados aqui, né, na palavra ali, contra, se não me engano, os assírios, né, depois tem que ver certinho, mas assim, eles estão todos a serviço de Deus, né, mas a gente é aquela coisa, a gente não quer que a recepcionista da clínica, né, veja o nosso diagnóstico, não, a gente quer que o médico veja, né, a gente não quer que a secretária do dentista, né, veja a nossa arcada dentária, não, a gente quer que o dentista nos trate, né, então realmente a gente quer a presença do responsável, nós queremos a presença do único, suficiente Salvador, que é o nosso Deus, nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, essa presença, ela tem que ser buscada, né? Nós precisamos buscar a presença de Deus, né? E de novo, não é uma coisa local, mas é uma coisa totalmente espiritual que tem que ser diária, quando a gente acorda, é à tarde, à noite, no trabalho, em casa, na escola, né? E essa presença, ela tem que estar principalmente no nosso coração, através do Espírito Santo, né? Que ele vai mostrando as situações do dia a dia e Deus se faz presente, né? Só que a gente vê aqui nesse capítulo 33 que tem um outro detalhe, né? Que Moisés, ele basicamente falou face a face com o Senhor, né? Mas esse face a face aqui, né? Ele até fala no versículo 11 ali, né?
como qualquer fala com o seu amigo, né? Não era realmente assim, que Moisés viu a face do Senhor totalmente, 100%, não, porque mais pra frente você vai ver, né, que Moisés ele vai pedir para ver, mas Deus fala assim, não, porque homem nenhum pode ver a minha face e permanecer vivo aqui, né? Realmente, os homens, eles possuem pecado, né? Então Moisés também tinha pecado em seu coração. Ele foi escolhido, né, por Deus para libertar o povo, né, para guiar o povo ali, mas o pecado estava em Moisés, né? Mas realmente Deus, quando chamava Moisés para conversar, realmente Deus o cobria, né, para realmente ele não ser consumido, né? Então Deus tinha todo um cuidado ali com o seu servo, e que eu já quero dizer para você uma coisa, né? Que Deus fala comigo, fala com você, fala de diversas maneiras, né? A gente não precisa subir num monte, a gente não precisa ficar envolto de uma nuvem, né, para ter a certeza do Senhor. O que nos dá a certeza da salvação, o que nos dá a certeza da presença de Deus, é conhecer essa palavra aqui, é viver essa palavra aqui e amar ao Senhor de todo o nosso coração, força, alma, entendimento, né? E realmente obedecer ao Senhor, né? Obedecer a Ele é muito melhor que sacrificar. Então não tem que ficar buscando, né, experiências sobrenaturais e aquilo tudo. Não, ó, pega a sua Bíblia, leia, medite, obedeça, né? Jesus fala, aquele que me ama obedece aos meus mandamentos, né? Então é assim que a gente funciona a vida cristã, tá bom? Não fique esperando coisas sobrenaturais acontecerem, como a gente vê no Antigo Testamento aqui. Um dia, né, quando nós não estivermos mais nesse mundo, né, ou se a gente for embora mais cedo, ou se Jesus voltar, né, aí nós teremos as maiores experiências sobrenaturais. Mas não fique esperando isso, tá? No lugar disso, adore, louve, exalte, glorifique, faça a sua parte, dobre os seus joelhos, louve ao Senhor, exalte ao Senhor, busque ao Senhor pela sua palavra, através da oração, sendo um exemplo na sua casa, como pai, como mãe, como filho, como filha, na sua família, você sabe o que você tem que fazer, tá bom? E tudo que você tem que fazer tá aqui, ó, instruído nessa santa palavra aqui, tá bom? Deus é maravilhoso, né? Deus não precisa mais abrir um mar pra gente crer nele, não precisa fazer nada disso pra gente crer. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, e essa aqui é a nossa regra de fé e prática. Então aprenda isso, tá bom? Tudo que foi feito lá atrás, né, no Antigo Testamento, essa relação com Moisés, foi realmente para criar um propósito até chegar no nosso Senhor Jesus. Mas aqui mostra claramente, né, nesse capítulo 33, que a presença de Deus ela é fundamental. Então é um desafio para mim e para você. Todos os dias buscar essa presença, né? Senhor, eu vou trabalhar, preciso do Senhor, quero a tua presença comigo, me dê sabedoria no falar com os meus clientes, né? Da forma como eu vou fazer, Senhor, me instrui na escola, na faculdade, me instrui na ida, na volta, né? No meu dirigir, no meu cozinhar, no meu fazer, em tudo, né? Esteja comigo, e você só vai conseguir essa presença se realmente você buscá-la de todo o seu coração, tá? Isso é algo diário, isso é algo que tem que sair naturalmente do seu coração, porque você deve conhecer ao seu Deus, deve conhecer ao seu Senhor, né? E quando você lê esse capítulo 33 aqui, né, você já até conhece, né, aquela frase que Moisés fala, né? Se a tua presença não for conosco, né, lá, versículo 15, né? Não nos faça subir daqui, né? Então Deus tinha falado que um anjo à frente, ia levá-los à terra prometida através do anjo, mas Moisés ele fala, não, se o Senhor não for conosco, não adianta, não faça a gente sair daqui, por favor, né? Isso é fundamental, pessoal, entender, tá? O Senhor é o nosso rei, é o nosso salvador, aquele que nos guia, é aquele que nos mostra o caminho, né? No Antigo Testamento, Deus falava diretamente com eles. No Novo Testamento, Jesus, né, o Verbo vivo, desceu dos céus, veio até aqui, mostrou a glória do Pai, né, através das ações, das palavras, de tudo que você imaginar e do que você lê aqui nessa palavra, tá bom? Então valorize isso, valorize a presença de Deus. Esse vídeo aqui é para você buscar, né? Leia o capítulo 33, né? Veja realmente, né, tudo que Deus falou ali. E mais uma coisa interessante, né? O poder da oração, da intercessão, né? Moisés ele ficou basicamente 40 dias ali falando e falando com o Senhor, intercedendo pelo povo, né? Pedindo a presença de Deus. Então é algo que você deve fazer, né? Com constância, né? E não simplesmente 5 minutos, né? 2 minutos, faz isso, faz aquilo. Não, tem que ser algo de todo o seu coração, tá bom? Então creia nisso e faça a sua parte, tá bom? Busque ao Senhor de todo o seu coração e você vai ver como que a presença dele se faz presente aí, tá? Esse
capítulo 33 tem muita coisa interessante. Eu espero que você consiga ler, absorver aí as informações, mas nunca se esquecer, né, que a presença de Deus é fundamental. Existem muitos louvores aí, né, que tem que querem buscar a presença, né, a tua presença. Então exalte, louve, né, glorifique a Deus, busque essa presença, né, mas creia de todo o seu coração que Ele se faz presente, né. Mas de novo, obedeça a sua palavra, ame essa palavra, creia nessa palavra. Tá bom? Esse é o vídeo, né? Um grande abraço, Deus abençoe, até o 34.